Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente. Eu sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio poder falar com todos e cada um de vocês. Nós gravamos o nosso Evangelho no Lar para que você possa fazer o seu aí em família, reunindo a família, como muitos fazem, reúnem a família na sala, ligam o nosso vídeo no YouTube e fazem conosco o Evangelho no Lar. Ou por dificuldade de ler em voz alta o Evangelho, de fazer um comentário, enfim, né, de reunir a família, reúne com a gente, faz. Muita gente também faz o Evangelho conosco porque é o único que professa a fé espírita na casa, né? Professa a fé espírita sozinho em casa, ou mesmo porque mora sozinho. Então, a gente faz esse Evangelho para que as pessoas possam também fazer o Evangelho conosco. Não há fins lucrativos nesse vídeo, ele não é monetizado, enfim, nós não ganhamos nada. Então, se você puder curtir, compartilhar, né, dar o joinha, né, curtir, dar o like, se inscrever no nosso canal, você ajuda a divulgar a doutrina espírita. Repito, não tem fins lucrativos, a gente não ganha com o vídeo, tá bom? Então é só mesmo para divulgação da doutrina espírita. Seja muito bem-vindo, vamos fazer o evangelho completo, ou seja, vamos fazer a oração inicial. Após a oração inicial, nós fazemos uma leitura edificante. O livro que nós estamos utilizando há mais de 60 semanas é o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu na difusão do Espiritismo, o item, e depois que nós lemos e explicamos, nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu o capítulo 12º, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e o item que caiu foi o duelo. O duelo. Então vamos lá. A minha água já está aqui, você vai separar a sua água aí também, para que no final a gente faça a oração final, finalizando, faz a oração final, finalizando, que bonito, finalizando então a fluidificação da água que vai ser feita pelos mentores aí na sua casa, como vai ser feita pelos mentores aqui em casa, tá bom? Então é isso. Elevemos o nosso pensamento até Jesus, pensa nele da maneira que você entende que ele seja. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando seu Otávio e cumprimento a todos os guias espirituais, seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Caibar Chuta, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho. Elevamos o nosso pensamento até o Senhor, mestre, começando já por agradecer por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Muito obrigado por isso. Agradecer também por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana. Muito obrigado por isso também. E claro, agradecer por tudo de ruim que efetivamente aconteceu na nossa vida na última semana, porque afinal de contas já foi, já passou. Esse é o sentimento, né, de já foi, já não devo mais, e é isso que é mais importante. Então, por isso também, muito obrigado, mestre. No quesito pedidos, antes dos pedidos, agradecer também a sua presença em meio a nós. Muito obrigado por isso, por esse acréscimo de misericórdia que o Senhor sempre tem para conosco. No quesito pedidos, mestre, gostaríamos que o Senhor não olhasse as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração nesse momento, para sermos úteis, para sermos servos seus efetivamente, né? E que consigamos mais um degrau, apoiando-nos no Senhor, mais um degrau rumo à nossa evolução, rumo à nossa perfeição. Então, que o Senhor nos dê, por favor, mais um acréscimozinho da sua misericórdia para a gente continuar com esse projeto. Enfim, mestres, sabedores então da sua presença em meio a nós, com a sua autorização e permissão, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. É isso. Vamos lá então. No livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, sempre tem um trecho do Novo Testamento e depois Emmanuel discorre. Hoje o trecho é de João, capítulo 14, versículo 16, e é assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Essa conversa de Jesus aconteceu na chamada Santa Ceia. Teoricamente foi em Jerusalém, e na semana que
que aconteceu a crucificação e a morte do corpo de Jesus. Então Jesus estava falando ali com os seus discípulos, tem até um local chamado Cenáculo em Jerusalém, que é onde teria sido esse local, é como se fosse um sobrado, né? E no andar de cima conseguiram para que Jesus fizesse ali a ceia. E nessa ceia foi quando ele, teoricamente, teria identificado Judas como o cara que iria traí-lo. E Jesus estava ensinando um monte de coisas para os apóstolos, notadamente para Pedro, Tiago e João, e trabalhando mais essa ideia do depois da morte do corpo. E ele fala sobre o Espiritismo especificamente. Fala: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, que é o Espiritismo. A gente hoje sabe que é o Espiritismo. Isso está em João capítulo 14, versículo 16. Emmanuel diz o seguinte: na condição daquele Consolador prometido por Jesus à humanidade, o Espiritismo sem dúvida atingirá todas as consciências. Entretanto, à frente das múltiplas interpretações que lhe imprimem nos mais variados núcleos humanos, de que modo esperar o cumprimento da promessa do Cristo? Nesse sentido, recordemos os primórdios da codificação kardeciana. Preocupado com o mesmo assunto, Allan Kardec formulou a questão número 789 de O Livro dos Espíritos, a qual os seus instrutores espirituais solícitos responderam: certamente que o Espiritismo se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza, e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combater o Espiritismo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, isolados só eles, sem contraditores, se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Essa questão não diz respeito especificamente que o Espiritismo será a religião do futuro, será a única religião, mas todas as religiões usarão os preceitos espíritas. Por quê? Porque a realidade está na natureza. Então, o Espiritismo não é que todo mundo vai ser espírita. As religiões que surgirão, e talvez até essas que já existam hoje, irão se adaptar a essa situação, porque o Espiritismo é uma religião, mas é também uma filosofia e é também ciência. E esse tripé é extremamente importante para que nós entendamos a evolução do ser humano. Nós vamos ver daqui a pouquinho no duelo que era uma coisa muito comum, inclusive à época de Kardec, na década de 50 do século XIX, 1857, foi quando surgiu o Livro dos Espíritos, foi quando foi publicado pela primeira vez, 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, criando então, nesse momento, o Espiritismo. Allan Kardec criando o Espiritismo nesse momento. Mas perceba, o Espiritismo é tão natural, e é isso que é o ponto importante, é tão natural porque são as coisas reais que as religiões as pessoas não serão todas espíritas, mas os conceitos espíritas, ou seja, essa realidade que nós conhecemos muito bem do plano espiritual, de que nós temos desde que fomos criados, nunca mais vamos desaparecer. O que acontece é que nós vamos trocando de existências, mas a vida é uma só. Eu fui criado, você foi criado, nós fomos criados e passamos por várias encarnações. Isso é uma coisa natural, isso é da natureza. Portanto, saberão as outras religiões muito em breve tudo isso naturalmente. Saberão isso naturalmente. E o Espiritismo, com esse trabalho extraordinário de Kardec, por isso que é tão complicado imaginar que viriam novas revelações, porque Kardec está superado, quer dizer, as pessoas não entenderam ainda Kardec, nós não compreendemos Kardec, nós ainda não compreendemos as leis divinas ou naturais. E o Espiritismo explica tudo isso. Ou seja, estudar Kardec, estudar o Espiritismo vai fazer com que nós entendamos a vida como ela é, naturalmente. Então o Espiritismo vai ser a única religião? Claro que não. Claro que não. Há necessidade de várias religiões pelo estágio evolutivo das pessoas. Mas as religiões
adotarão os preceitos, adotarão os conceitos espíritas, porque não terão outra alternativa se não aceitar, porque é a realidade. É a realidade. Ninguém morre, o que morre é o corpo. Simples assim. Simples assim. Já tivemos milhares de vidas e sabe Deus, literalmente falando, quantas vidas teremos pela frente ainda. Então, basicamente é isso. Não é que o Espiritismo vai ser a religião do futuro, mas todas as religiões terão no seu cerne o conhecimento que o Espiritismo mostra hoje e que nós temos a oportunidade de já aprender. Certifiquemo-nos, pois, de que na difusão dos princípios espíritas estamos todos em luta do bem para a extinção do mal e de que ninguém alcançará a suspirada vitória sem a vontade de aprender e a disposição de trabalhar. Espírita que não estuda está fadado a ser um místico tolo que confunde, por exemplo, lei de ação e reação com lei de causa e efeito. Lei de ação e reação, um Deus pior do que nós, com mais defeito do que nós. Lei de causa e efeito, um Deus bondoso e justo, como Jesus explicou que ele era. Só aí já é uma diferença brutal. Fábio, mas eu não sei exatamente a diferença de lei de causa e efeito e lei de ação e reação. O fato de já perceber essa diferença e que há diferença já é um começo. Estude Kardec. Nós temos os nossos vídeos, nós temos mais de 400 vídeos com todas as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos e comentário e explicação sobre ela. Claro, no ponto de vista que eu alcanço da minha evolução, mas está lá à disposição. Mais o seu conhecimento, mais sua vivência, mais o que você aprende, vai ser muito legal. É um grande conhecimento à disposição que está ali. É muito bacana. Mas eu dizia agora há pouco que o Espiritismo ele veio em um momento que nós precisávamos entender certas coisas, mas principalmente que nós estávamos numa evolução capaz de entendermos aquilo que Jesus quis dizer. Talvez não colocar em prática, ainda não tenhamos condições de fazer isso, mas temos condições pelo menos de entender aquilo que Jesus disse. Porque a natureza não dá saltos, a evolução não dá saltos, não tem como. É gradativo, é uma luta diária contra as más inclinações, é vencer um defeito que a gente vem carregando há tantos séculos, há tantos milênios, e de repente a gente consegue vencer sem testemunha, sem aplauso, sem reconhecimento, sem nada, só a gente com a gente mesmo, naquela luta, como dizia Paulo de Tarso, do homem novo contra o homem velho que ainda existe na gente, não é? Um exemplo disso é o duelo. O Adolfo, bispo de Argel, em 1861, trouxe no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, um item sobre o duelo para a gente entender essa situação de evolução, como ela acontece. E que o Espiritismo ajuda uma barbaridade, né? Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, para o fim a alcançar, nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras. Umas e outros lhe roçam a epiderme, a pele, sem o ferirem nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida, é sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis, como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Talvez no estágio que a gente ainda se encontre, revidar é algo muito simples e natural, mas não é. Revidar é covardia. Calar-se é a verdadeira coragem. Se nós ainda não conseguimos entender isso, talvez nós estejamos quase chegando nesse ponto evolutivo.
Não digo necessariamente fazendo uso dessa situação, mas já entendendo, porque a natureza, como eu disse, não dá saltos. A gente precisa primeiro entender, depois buscar algumas coisas, adaptando-nos àquela situação, depois cumprindo melhorzinho, depois fazendo exatamente aquilo forçosamente, nós vamos nos obrigando a ser daquela forma, até que de repente é natural. Perceba que tem todo um estágio, né, que vai passando. E não importa em qual você se encontre, o que importa é continuar subindo esse degrau. Isso é o que é mais importante. Há crime no homicídio em duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida do seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não se terá implantado aí, reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Então a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade do bem. Muitos de nós nem sabem exatamente o que é um duelo ou como eram os duelos. Em nome, aspas, da honra, então se duelava ou com espada, ou com pistola, ou com revólver, e apenas um sobrevivia, ou nenhum sobrevivia, de acordo com a situação. Mas no caso do duelo, sempre se entra, como Santo Agostinho depois explica no Evangelho segundo o Espiritismo, no caso do duelo, normalmente quem chama para o duelo é homicida porque ele sabe que vai ganhar. Ou ele tem uma grande chance de ganhar, por isso que ele chama para o duelo. E a pessoa que aceita o duelo, ou sabe que vai ganhar, então é homicida, ou aceita porque senão, né? Naquelas chamadas circunstâncias que a gente acaba fazendo aquilo que a gente não quer, mas acaba fazendo porque senão, né? O que vão pensar de mim, motivado pelo orgulho, pela vaidade, enfim, aí é suicida. Porque entra num duelo sabendo que vai morrer. Aí é suicida. E nem é suicida involuntário, tá? Isso que é pior. É suicida mesmo. Então o duelo, que já foi muito banido da sociedade, não todo ainda, porque ainda há muitos resquícios em várias partes do mundo, ainda acontecem esses duelos. Estou falando de duelo individual, porque duelo entre países, isso acontece a todo instante. Israel com a Palestina, ou como eles querem falar, com o Hamas, agora a guerra que pode chegar no Irã, os Estados Unidos com aquele pobre coitado que hoje é presidente, que está querendo, sabe Deus fazer o quê, balançando o mundo do jeito que ele está balançando, criando problemas como ele está criando, né? E eu falo pobre coitado porque é realmente o que ele é, né? Só tem dinheiro e poder, é um pobre coitado, é um pobre coitado, né? Então, rodeado de outros pobres coitados, que também são tão pobres que só tem dinheiro, né? Então não é sobre dinheiro exatamente que estamos falando. Há duelos de todos os matizes ainda, não temos efetivamente aquele duelo de armas em cara a cara, mas há duelos de países, há duelos de moeda, há duelos que acontecem no Congresso brasileiro, por exemplo. Aconteceu um duelo recentemente para a eleição do novo presidente, e agora está acontecendo um grande duelo entre o Congresso e o Executivo, mais uma vez, entre o Legislativo e o Executivo, mais uma vez, que o Legislativo vai levar vantagem de novo. Há um grande duelo entre as forças fascistas do Brasil contra o STF,
Supremo Tribunal Federal. Então, duelos acontecem a cada instante. Há um duelo entre você e sua esposa, entre você e seu marido, quando um quer sobrepujar ao outro, em que a sua vontade prevaleça em cima do outro, e que aí aquele que leva uma certa vantagem, seja essa vantagem a vantagem que for, chama para duelar, para medir forças. É o mesmo processo, para medir forças. Há duelo no trabalho, em que você, eu ou qualquer um de nós duelamos contra o colega de trabalho. Duelamos contra os nossos filhos, contra os nossos pais, contra os nossos irmãos, querendo ser mais em alguma situação. E duelamos para nos impor a outra pessoa. Duelos acontecem a todo instante. Não mais da forma que acontecia de tirar a vida, mas se duela passando as informações que se tem, que se detém, que se conhece, para que a outra pessoa fique à minha mercê. No atual estágio que nós nos encontramos, do planeta Terra, estamos no início de 2025, hoje é dia 5 de fevereiro de 2025, nesse comecinho de 2025 a gente vai encontrar duelos terríveis e que a gente talvez nem imaginasse que isso é duelo. No atual estágio que nós nos encontramos, se você vem falar mal de alguém para mim, pode ser até que eu tenha interesse em ouvir e fique ávido para ouvir essa informação e queira essa informação, ou receba pelo Zap, pelo WhatsApp, ou qualquer outra rede social. E aí já quero passar para frente imediatamente, porque afinal de contas eu sei, é o duelo daquele que tem mais conhecimento, que sabe mais podre do outro. Então nós vivemos num mundo em que as pessoas querem saber da vida do outro, principalmente as coisas ruins da vida do outro, para duelar com ela no sentido de sobrepujar. Eu sei um podre seu, então eu exerço um poder em cima de você. Estou duelando com aquela pessoa para me fazer impor sobre aquela pessoa. Acontece nos dias de hoje. Porque qual outra sensação se tem em saber um podre de alguém? Recentemente aconteceu a demissão de um jornalista da Rede Globo. E a Rede Globo então colocou uma nota para a imprensa, coisa que normalmente ela não faz, e ela colocou que o sujeito foi mandado embora, foi demitido através de uma decisão da compliance, que é uma área da Globo que apura desde assédio sexual, assédio moral, descumprimento de normas éticas. Olha, o jornalista não pode fazer isso. Fez, recebeu a denúncia, a compliance recebe a denúncia, apura, é verdade e manda o cara embora. Mas a maneira que foi colocada foi justamente para ficar claro de que ele foi mandado embora por uma coisa que ele não cumpriu de uma área importante da empresa. E são informações que vão chegando. E o que me interessa isso? Como saiu em todas as mídias, eu tenho que comentar aqui o fato para podermos entender o fascínio que nós temos de saber da vida do outro, principalmente uma situação que envolve talvez um problema qualquer. E aí eu fui buscar alguns comentários para ver, e antes que fosse apurado o que foi denunciado nessa compliance da Globo, antes que isso fosse apurado e viesse à tona uma parte do que foi apurado, das investigações que aconteceram lá na Globo, o que surgiu de comentários de que era assédio moral, de que era assédio sexual, destruindo ainda mais a imagem do sujeito,
É uma coisa gravíssima que acontece natural na vida das pessoas e a gente vai vendo aquilo e não se dá conta de que isso é um mal gigantesco que a gente passa para frente. Qual é a necessidade que eu tenho de saber por que é que o sujeito foi mandado embora? Que me importa isso? Se eu gosto do jeito que ele se comunica, se eu gosto do jeito que ele... Estou pegando um caso recente, tá? Se eu gosto do jeito que ele se comunica, do jeito que ele apresenta o telejornal, para onde ele foi, eu vou assistir. Se eu nunca gostei, bom, beleza, vou assistir outra pessoa. Se eu não gostava, eu já nem assistia. Sabe, a vida tem que ser um pouco mais simples. Porque é que eu vou duelar com a outra pessoa para saber quem sabe mais da vida do outro, quem sabe detalhes mais sórdidos da vida do outro. Você vai vendo correndo no WhatsApp, ó, derrubei. Você vai ver correndo no WhatsApp cada vez mais coisas. Não, mas eu descobri, não, mas eu sei. Você não sabe nada. Eu é que sei, porque eu vi não sei aonde, porque fulano que trabalha não sei com quem, que mora 2 casas para lá do vizinho de um primo meu que é desconhecido, falou que foi por causa disso. Você não sabe nada. Não, quem sabe sou eu. Não, eu que sei, porque é assim. E nós estamos nos degladiando o tempo todo. Eu gosto muito dessa charge aqui que eu mostro sempre aqui para vocês, né? O sujeito que está olhando pelo buraquinho é o famoso sujeito que a informação para ele é o que vem no grupo do Zap, né? Então a imagem real, o que é? É um cano que está furado e está vazando água. O sujeito que recebe no grupo do Zap, que é como se ele estivesse olhando só pelo buraquinho do muro, o que ele está vendo? É chuva, sim. Não venha me enganar, estou vendo tudo daqui. E ele tem certeza absoluta, não foi apurar absolutamente nada, não foi verificar se é verdade ou não o que recebeu. Levianamente passa adiante o peixe que comprou, que é uma... Se tem uma pessoa leviana no mundo, é quem fala isso. Você sabe do que você está falando? Não, estou vendendo o peixe que eu comprei. Você é leviano. O importante para você é que você mostre que sabe, que você dê a impressão que sabe. Não importa se você maltrata alguém, se você assassina a reputação de alguém, assassina a moral do outro. O importante é você ganhar de quem convive com você, que você tem mais informações. Quando na realidade o que a gente vê na imagem aí fala por si só, não é? Então duelo não é só a gente querer matar a outra pessoa pelo orgulho, pela vaidade, mas querer ganhar do outro, porque a gente não tem coragem, graças a Deus, de matar as outras pessoas, mas a gente mata a reputação com uma facilidade muito grande. A gente julga as pessoas com uma facilidade muito grande. A gente tem certezas absolutas muito grandes e isso é grave. E o interessante, assim, quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente amadurece, é a palavra que eu queria, menos certezas absolutas a gente tem, mais dúvidas a gente tem sobre as coisas, mais vontade de acertar a gente tem, mais vontade de fazer o certo em vez do fácil a gente tem, mais situações e mais situações de fazer aquilo que se deve ao invés daquilo que os outros estão fazendo, rege a nossa vida. Isso que é o importante. Amadurecer é isso, é entender que eu posso ser o elo fraco da fofoca. Olha que espetáculo se nós formos isso. A fofoca chega em nós e não passa adiante. Olha como é leviano isso. Eu não sei se é verdade, mas eu quero passar adiante porque eu preciso ganhar de alguém, eu preciso ser mais rápido que alguém, eu preciso mostrar que eu tenho a informação, que eu sei, que eu preciso passar adiante, que eu falo, estou vendendo o peixe que eu comprei. Isso é grave. Muito grave. E por que eu tenho que ficar duelando? Quer ver um duelo simples? Chega na sua casa hoje,
você que não está em casa, ou chega no trabalho, que não seja no lugar que você está agora, que você vá para um outro lugar, seja a sua casa, seja o trabalho, e chegue lá e fale, nossa, estou com uma dor de cabeça. Via de regra, você vai ouvir, eu também. Por que nós estamos duelando? Nossa, eu estou com uma dor de cabeça porque eu acordei hoje às 6 da manhã. Fatalmente, pela regra geral, feliz de você que as pessoas que você convive não estão na regra. Se você falar que você está com sono que acordou às 6 da manhã, alguém vai falar para você, nossa, acordei 5h30, ou 4 horas, ou 15 para 6, alguém vai ganhar de você, alguém está duelando com você. Porque essa pessoa entendeu que você está duelando com ela, então está duelando com você. Aí eu tomo 4 remédios por dia, tomo 19 pastilhas. Certo? Agora, chega na mesma situação, ou na sua casa, ou no trabalho, onde você vai e fala, nossa, nunca estive tão feliz na minha vida. Olha, tenho o casamento dos meus sonhos, nunca ganhei tão bem como eu estou ganhando hoje, estou pensando em comprar um carro novo, estou pensando em financiar ou comprar a minha casa, dependendo da sua situação financeira. Minha vida afetiva está extraordinária. E olha ao redor para ver quantas pessoas estão duelando com você naquele momento e que vão olhar assim, como diz Leandro Carnal, terão expressões bovinas. Talvez você encontre alguém que fala assim, nossa, eu te entendo. Entendo, também nunca estive feliz. Você não perguntou nada para alguém, perguntou? Você só compartilhou. Mas as pessoas vão sentir necessidade ou de revidar, ou de ganhar de você, ou de contar a situação dela. Chega para alguém e fala assim, do nada você está conversando e fala assim, nossa, hoje é um dia muito especial, que hoje meu filho está fazendo 20 anos, ou 5 anos, ou 4 anos. Via de regra, porque tem exceções, claro, via de regra, alguém vai dizer assim para você, meu filho tem 5, meu filho tem 6, meu filho tem 8, tem 1. Mas eu não perguntei nada. Só fiz uma afirmação. Só compartilhei algo. Quer outro exemplo mais simplesinho ainda? Vamos imaginar que por um motivo qualquer você assine a Netflix. E aí você chega para um grupo de pessoas, os seus amigos ou colegas de trabalho, e fala assim, nossa, assisti uma série sensacional na Netflix, que se chama, sei lá, fala uma série, Cobra Kai. Já é mais antiga, né? Cobra Kai. Assisti Cobra Kai. Nossa, não achei tão sensacional, tá? Mas enfim. Nossa, Cobra Kai. Achei sensacional. Via de regra, alguém vai dizer para você assim, eu gosto da série tal. Eu não perguntei nada, eu só comentei que eu gostei da série Cobra Kai. E no meu caso nem gostei tanto. Nesse exemplo também, se eu chegar e falar assim, nossa, assisti aquela série Cobra Kai, só perdi meu tempo. Se a pessoa gostou da série Cobra Kai, ela vai ficar mal com você. Ela vai ralhar com você. Se ela estiver no mesmo nível hierárquico que o seu, seja na família ou seja na empresa, ela vai ralhar com você. Eu gostei, mas não te perguntei. Por que você está duelando comigo? Eu só contei que eu não gostei. Aí dirão alguns, mas por que você vai ficar contando para as pessoas o que você gostou, o que deixou de gostar? Não é esse o ponto aqui. O ponto é o duelo que nós vivemos o tempo todo. Então o duelo armado desapareceu, mas o duelo em que eu tento abastecer o meu orgulho em ser mais do que você, está o tempo todo no racismo, está o tempo todo na homofobia, está o tempo todo na xenofobia.
em que eu me sinto superior e duelo com você o tempo todo, porque para que eu me sinta superior ao negro, eu preciso reforçar o tempo todo a desimportância do negro. Aquilo que seria, ao ver do racista, os pontos principais que justificariam o racismo. E assim, para a homossexualidade, assim, para pessoas de outra nacionalidade. A minoria, eu tenho que fazer essa minoria se enxergar menor, ou o grupo daqueles que queremos destruir aquele pequeno grupo, se bem que no caso do racismo não é pequeno, né? É reforçar o tempo todo a ideia de que somos grandes e os outros são pequenos. Então a gente precisa destruir o outro. Isso é um duelo. Pra quê? E para quê? E para quê? É esse o ponto. Para quê? Por quê? Qual a necessidade disso? Qual a necessidade disso? Qual a necessidade disso? É essa a pergunta de hoje. Qual a necessidade disso? Para quê? Para quê? Não tem resposta. Qualquer resposta que se queira dar é mais ridícula que a outra. É isso. Graças a Deus o Espiritismo está aqui, o Consolador prometido por Jesus, para a gente começar a entender um pouco melhor, sair daquela bolha que a gente está, começar a colocar a carinha para fora daquela bolha e olhar e falar assim, tem bem mais coisa no mundo do que só essas tolices que eu penso. Mas para isso tem que estudar Kardec. Para isso tem que estudar as obras básicas. Para isso tem que pegar o livro na mão e ler. Fábio, mas eu leio e não entendo nada. Segundo a Anete Guimarães, é Guimarães que ela chama? Que é fabulosa. Eu sempre me confundo com o sobrenome dela. Leia quantos livros forem, que o seu cérebro fará a sinapse e juntará tudo, e se as informações estiverem na sua cabeça, seu cérebro dá um jeito de aproveitá-las. E no momento que você menos esperar, aquilo eclode, você tem a informação. Então leia. Fábio, mas eu não entendo nada. Continue lendo. Continue a ler. Continue a ler. Quem pegou a referência da Dory? Certo? Leia. Estude. Leia o Livro dos Espíritos inteiro. Fábio, não entendi quase nada. Estude. Pega os nossos vídeos, veja os nossos vídeos. Vê um por dia. Gasta um tempinho, 10 minutinhos, nossos vídeos são 10, 15 minutos no máximo. Um por dia. Não mata ninguém. Aliás, ajuda demais. Faça alguma coisa por você. Esse é o ponto. E para de duelar com os outros. Não há necessidade. É isso. Nossa água está aqui. Precisa destampar? Não. Precisa esticar a mão? Não. Já foi fluidificada pelos mentores. A gente vai só agora ceder a nossa parte magnética para finalizar a fluidificação. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores queridos, nomeados e não nomeados, guias espirituais, seu Caibar Chuta, a sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, muito obrigado a todos e a cada um de vocês pela presença, pelo carinho, pelo acréscimo de bondade que vocês têm em continuar nos ajudando. Ao Senhor Jesus, nosso muito obrigado pelo acréscimo de misericórdia, pela sua presença em meio a nós, e já agradecemos também pelos eflúvios necessários nessa água para a cura do perispírito, para o refazimento perispiritual e quiçá do corpo físico, se formos merecedores, e para tanto, cada um de nós agora faz seu pedido particular acerca da sua própria água.
É isso, Senhor. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo acréscimo de misericórdia, muito obrigado por ter feito a promessa de continuar conosco. Muito obrigado e que assim seja. Até a próxima semana. Beijo pra você que fica e até lá com mais um Evangelho no Lar, se Deus quiser. Tchau, gente.